Boa tarde, Brasil e brasileiro. Que a paz do Senhor Jesus seja com o nosso país, com as nossas autoridades e com toda essa nação. É o que nós estamos precisando muito, é de paz, sabedoria e entendimento. Está faltando entendimento entre a nação e as autoridades. E é para isso que eu estou aqui, para nós promover a paz. Só através da paz nós vamos poder ter um Brasil melhor, um país melhor, um mundo melhor. Guerra, discussão, tumulto, falácia, essas coisas não vai resolver mais. Assim diz a palavra do nosso Deus, o grande Deus, o poderoso, o todo-poderoso, o temível Deus, que é zeloso. Ele é tão zeloso que ele diz que todo homem esteja pronto para ouvir e falar menos. E nós estamos falando demais e agindo menos. O nosso país, desde a autoridade até a nação, está falando demais e agindo menos. E é para isso que eu estou aqui, para promover a paz, trazer uma palavra de conforto, de entendimento, para que nós possamos chegar à paz, com prosperidade e alcançar a estabilidade. Porque a paz e a prosperidade e a estabilidade é promessa de Deus. Só que para nós alcançar, nós temos que ter sabedoria. Nós temos que entender o que fazer, como fazer, com quem fazer, por que fazer, quem está capacitado para atender as nossas necessidades e fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Então não adianta nós ficar discutindo, não adianta nós ficar promovendo guerra, não adianta nós ficar fazendo força um com o outro. Sendo que a maior força que Deus deu ao homem foi a sabedoria. Mas se nós precisamos de sabedoria, tudo está aqui, tudo se resume aqui. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, e sim justiça, paz, alegria do Espírito Santo. Quem deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado ao homem. E se nós observar, só quem tem paz, estabilidade e está prosperando através da justiça, é só as autoridades, é só o funcionalismo público, é só os que têm estabilidade, é que tem paz, tem prosperidade, tem tudo, porque tem tudo ao seu favor. E nós não temos nada. Além de nós não termos nada, nós ainda não estamos tendo sabedoria para saber o que fazer e como fazer para sair dessa situação. Então essa é a razão de eu estar aqui, para que nós possamos começar do zero, do zero. Eu quero ler uma palavra aqui, que essa palavra resume tudo. Quando a gente se começa do zero, muitos já devem ter falado que a fé é um grão de mostarda. Pois é sobre isso que eu quero falar. E nós vamos falar e vamos entender. Porque se não houver o entendimento, não haverá a prática. E só através do entendimento é que nós podemos praticar e fazer aquilo que agrada a Deus e ser aprovado pelo mundo, pelas nações.
Isso é sabedoria, entendimento. Vamos lá? Olha a palavra. É as lições espirituais da mostarda. Neste texto sagrado, Jesus destaca a importância do grão de mostarda, o crescimento da nossa fé. A mostarda é símbolo da fé crescente nas Escrituras. A mostarda é uma planta que produz condimento do mesmo nome. Nos dias de Jesus, a mostarda negra era mais conhecida. Suas sementes, depois de trituradas, servia de temperos para os legumes, alimentos. A mostarda era uma planta que, em terra fértil, crescia rapidamente, até 3 ou 4 metros de altura, e em seus ramos aninhava-se as aves do céu. A mostarda nos traz lições espirituais muito importantes. Vejamos. Então, o que nós estamos precisando é de sabedoria, entendimento e ciência. E isso é dom que vem de Deus. Por quê? A mostarda, na Bíblia, ela traz um significativo de sabedoria. Porque a mostarda é o símbolo da fé. A fé começa igual um grão de mostarda. Mas se a gente tiver sabedoria nas nossas dificuldades, você começar a entender o que você está fazendo, o que tem que fazer, e aquilo começar a dar certo, a tendência é só aumentar, é só crescer. E para crescer, nós temos que saber gradear a terra, preparar a terra, semear o fruto. Quem é o fruto que nós vamos semear? O que nós precisamos? É aí é que está. O nosso país é uma terra fértil, é uma terra rica, produz tudo que puder, e que plantar, e que quiser plantar, colhe. Mas, infelizmente, nós não temos sabedoria para cuidar dessa terra, para produzir nessa terra. Está faltando um preparador para essa terra. Quem são os preparadores dessa terra? As nossas autoridades, porque são eles os administradores do país, são eles os administradores das prefeituras, dos estados, são eles responsáveis pela semente da terra, sim. Eles são responsáveis para preparar a terra, semear e colher o fruto. Porque são eles os responsáveis pelo desenvolvimento. Como é que nós vamos desenvolver a nossa fé se nós colocamos a semente em terra que não produz, em terra que não está preparada, em terra que aonde o passarinho chega e leva a semente, igual está acontecendo no nosso país, acontecia antes, né? A corrupção, tudo que o país produzia, a corrupção levava. Então, hoje, nós precisamos de sabedoria para preparar esse terreno. Com o quê? Com as autoridades. Nós temos que sentar com as autoridades e falar, agora nós precisamos fazer isso. E começar do zero. Aí você pergunta, mas começar do zero aonde? Vamos entender? O nosso país tem a Constituição Federal, que dá o direito de escolha e dá condição
de vida para sobreviver. Oferece, né? Dá não, oferece, porque ela não dá, ela oferece. E pela falta de entendimento, principalmente da nossa parte, porque das autoridades não, eles sabem aonde que está o erro, só que eles não querem fazer, sabe por quê? Porque eles têm estabilidade. O que é estabilidade? Estabilidade é garantia de vida. Se eles trabalhar ou fizer, eles têm plano de saúde, eles têm educação, eles têm moradia, eles têm apoio financeiro, eles têm tudo. E se eles não fizer nada, eles continuam tendo do mesmo jeito. Eles continuam tendo do mesmo jeito. Plano de saúde, carro, paletó, gravata, sapato, segurança, a casa para morar, tudo. Eles têm tudo. Colégio particular para os filhos, tudo que pensar, eles têm. E eles continuam tendo. Eles não precisam fazer nada, que eles continuam tendo. Essa é a chave que tem que acabar no nosso país. Acabar com a estabilidade. Porque Deus tem 3 promessas na nossa vida. Vamos entender? Deus tem 3 promessas na nossa vida. Prosperidade, estabilidade e paz. Opa! Prosperidade, estabilidade e paz. Agora, vamos entender por que eles têm a estabilidade, eles têm a paz e eles são prósperos, porque eles têm tudo. Tudo que precisar eles têm. Tem plano de saúde, tem médico, tem escola, tem habitação, tem tudo. Paletó, gravata, até o dinheiro do almoço que eles almoçam, tem a comida para eles. Tem tudo. E nós não tem nada. Nós não tem nada. O que nós temos? Eu faço uma pergunta. Quem é que é próspero no nosso país? Quem é que tem estabilidade no nosso país? E quem é que tem paz no nosso país? Eu faço essa pergunta. Agora, vamos entender qual que é o pior de tudo isso? Qual que é o pior de tudo isso? É que nós é que trabalha para pagar o que eles têm. É nós é que trabalha para pagar o que eles têm. Que é as mordomias deles. Nós é que pagamos imposto. Nós é que pagamos tudo. E sabe qual que é o pior de tudo ainda? É que o nosso país é um país que deve mais. A dívida interna é maior do que o que produz. A produção do nosso país é inferior ao que gasta. Então, por isso que está essa desavença entre a autoridade e a nação. Por quê? Eles têm que pagar funcionalismo público, eles têm que pagar INPS, eles têm que pagar aposentado, pensionista, eles têm que pagar a estabilidade de todos que têm estabilidade. E mais as despesas, com prefeitura, com isso, com aquilo, com carro, com não sei o quê, com não sei o quê. Então, se nós não parar e colocar na mesa, sentar numa mesa e falar, ó, nós temos que fazer isso, nada feito, nada feito. Vai continuar essa briga. Sabe o que tem que ser feito no nosso país? Tem que fazer 3 projetos, 3 projetos
acaba com tudo isso. 3. E eu já vou falar aqui os 3, porque assim o mundo e o país, toda a nação vai saber o que eu estou falando. Tem que fazer primeiro um projeto de justiça. Porque sem justiça também não adianta. Segundo projeto, reforma administrativa e fiscal. Reforma administrativa e fiscal. Terceiro projeto, um projeto de investimento que traz desenvolvimento para o país, que faz investimento para arrecadar e investir em infraestrutura, em educação, em ciência, em tecnologia, na saúde, habitação e segurança. Esse é o projeto, um projeto de desenvolvimento que tem que ser feito. Mas para fazer isso, para o país sair desse buraco, dessa dívida, dessa lacuna que o país se encontra, tem que acabar com a estabilidade, começar do zero. Do zero. Ninguém pode ter estabilidade, ninguém. Porque a estabilidade, ela atrapalha a pessoa, o trabalhador. Eu vou explicar por quê. A Bíblia diz, olha bem, a Bíblia diz que nós temos que comer o pão do suor do nosso rosto, morar em uma terra que mana leite e mel, viver e comer o melhor desta terra. Sim, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, bendito é o que vem do Senhor Jesus. Mas se nós observar, só quem tem a estabilidade no nosso país são o funcionalismo público, são tanto parlamentar, tudo, prefeitura, governo, tudo tem estabilidade. Aí vamos entender. Com a estabilidade, eles trabalham do jeito que eles quiserem. Isso é qualquer pessoa que tem estabilidade. Ela trabalha do jeito que ela quiser, o dia que ela quiser, a hora que ela quiser, como ela quiser. Ela fica uma pessoa sem compromisso. Está aqui na Bíblia. Ela fica uma pessoa sem compromisso. Sabe por quê? Porque ela não pode ser mandada embora. Então ela passa a ser uma pessoa que não tem medo da justiça, da lei. Ela passa a ser uma pessoa independente. E com isso, ela prejudica os necessitados, os inocentes, os trabalhadores, principalmente os enfermos, os encarcerados. Por quê? Porque elas têm estabilidade. Se elas trabalhar, elas vão receber. Se não trabalhar, vai receber do mesmo jeito. Vai comer do mesmo jeito. Vai ter direito à moradia do mesmo jeito. Vai ter direito a isso, aquilo do mesmo jeito. Trabalhando ou não, o direito continua. E nós, vamos viver de quê? Se o país não produz, não tem investimento, na hora que quer fazer um investimento no país, o projeto é cortado, não é votado. Todo
projeto que vai ser para beneficiar o país e a nação não é votado. Observa que a estabilidade é tão ruim, que eles já sabem. Se eles votar um projeto a favor do país, da nação, do trabalhador, do necessitado, do órfão, do encarcerado, não sei quem, eles vão receber. E se não votar, eles vão receber do mesmo jeito. Então, para eles é melhor não votar. Para eles é melhor não votar. Não votar. Sabe por quê? Porque assim o tempo passa. E eles ficam velhos na política, podre de rico. E nós, cada dia, mais afundando. Não, gente, o nosso país está afundado, está no buraco. E só sai com inteligência, com sabedoria, com 3 projetos. 3 projetos tiram o nosso país do buraco. Justiça, um projeto de justiça. O segundo, um projeto de reforma administrativa e fiscal. O terceiro, desenvolvimento. Aí você pergunta, mas por quê? Porque o dinheiro que é gasto hoje, com estabilidade desnecessária, se cortar toda a estabilidade, esse dinheiro que cortar vai abrir portas de emprego, vai ser investido em infraestrutura, vai ser investido na agricultura, na pecuária, na indústria, na construção civil, em tudo quanto é lugar. Vai abrir frente de trabalho para os trabalhadores. E com isso vai sobrar dinheiro para investir na educação, na tecnologia, qualificação de trabalhador. Vamos entender por que a qualificação do trabalhador? Porque a qualificação está na ciência. Vamos entender. Se não houver ciência, não haverá tecnologia. Se não haver tecnologia, não haverá trabalho com qualificação. E se não haver trabalho com qualificação, não teremos estabilidade financeira. E assim, seremos escravos a vida inteira das nossas autoridades. A vida inteira. E eles vão continuar na estabilidade. E nós sem estabilidade, nós sem emprego, sem trabalho, sem condição de vida. Os nossos filhos não vão ter educação na escola. Na hora que nós chegar no hospital, os médicos não vão ter como atender nós, porque não tem equipamento. Por causa da despesa. A despesa é muito grande, mas muito grande mesmo. A despesa do nosso país é maior do que o que arrecada. Só através desses 3 projetos, o nosso país desenvolve. Acabar com a estabilidade e diminuir a mão de obra, principalmente no Senado e nos deputados. Para que aquela quantidade de senador? Para que aquela quantidade de deputado? Se nós sabemos que eles, quanto mais deputado tem, quanto mais senador tem, menos o país produz. Para que isso? Então diminui a quantidade de deputado, diminui a quantidade de senador, de funcionário público, diminui tudo e acrescenta no salário deles, aumenta no salário deles e põe eles para trabalhar, porque toda autoridade é transitória. Se não trabalhar, na eleição dispensa. É assim que tem que ser, Nós estamos, era 2020, século 21, já era para nós estar
com sabedoria de tudo isso, para entender tudo isso. Por quê? Está faltando sabedoria, está faltando entendimento. Então nós precisamos fazer essa reforma no nosso país. E isso tem que ser feito agora, antes das eleições. Antes das eleições. Porque se passar as eleições, eles não fazem mais. Aí eles vão deixar passar para quando? Para a próxima eleição. E assim nós vamos. Então tem que ser agora. A justiça de Deus é assim. A justiça de Deus não é para amanhã, não. É para hoje. Hoje. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. E o dia de ontem nós já viveu ele. O que nós viveu ontem? O que nós viveu ontem? É o que nós vimos acontecer no nosso país. Então tem que ter a reforma, tem que fazer a reforma. A reforma, tem que fazer a reforma ministerial e montar os 3 projetos. Justiça, a reforma administrativa e fiscal e um projeto de desenvolvimento. Um projeto de desenvolvimento. E esses projetos têm que ser votados agora, antes da eleição. Porque senão, depois das eleições, não vota mais não. E eu tô com 61 anos e tô careca, tô ficando careca de ver isso acontecer no nosso país. E eu não vim aqui à toa, não. Eu tô aqui porque Deus me permitiu. Eu tenho o ministério que Deus me deu, que é Deus é amor e justiça, paz. Política, entendimento, política, entendimento com prosperidade. Política sem prosperidade é corrupção, O que é uma política sem prosperidade? É política sem justiça. É política que não tem justiça, aonde os políticos não têm medo da justiça, não têm medo da lei, eles sabem que a lei e a justiça protege ele. Ele sabe que ele tem proteção da lei e da justiça. Isso é política sem prosperidade. Por isso que nós temos que montar o projeto agora. A política ela tem que ter entendimento. Vamos entender por quê? Às vezes muitos dizem, porque não pode misturar política com religião. É porque não entende da Bíblia. Vamos entender? Não é Deus o dono do ouro e da prata? Não é Ele que abençoa a prosperidade? Sim, é Ele. Sabe por quê? Porque Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz. Se não houver amor, não haverá justiça. Se não haver justiça, não haverá paz. Como que nós podemos ter paz com um país administrado, com fariseu, escriba? Não, gente, está errado. Assim o nosso país não vai ter paz nunca. Porque eles não têm amor no coração, eles não têm Deus no coração. Onde é que um fariseu tem Deus no coração? Se ele usa a sabedoria da Bíblia em favor dele, ele usa a Bíblia em favor dele. Ele não usa a Bíblia em favor nosso, não. Aí você pergunta assim, mas todos eles conhecem a Bíblia. Todos eles conhecem a Bíblia. Garanto para você, com toda sinceridade, todos eles conhecem a Bíblia e sabem o que a Bíblia diz. Só que eles invertem ao favor deles. Então tem que acabar com a estabilidade no nosso país e cortar tudo, cortar no zero, cada um viver o seu trabalho. Porque quando você trabalha para viver do seu trabalho, você passa a ser uma pessoa responsável. Porque se você não trabalhar, você sabe que você não vai comer.
Se você não trabalhar, você não vai pagar seu aluguel. Se você não trabalhar, você não vai pagar a escola do seu filho. Se você não trabalhar, você não vai andar de carro novo, de carro bom. Se você não trabalhar, você não vai pagar gasolina. Agora, do jeito que está, eles têm estabilidade, eles têm tudo. Tem gasolina, tem carro, tem tudo. Eles chegam no posto, enche aí. Gastou, enche aí. E por aí vai. E nós, quando chega no posto, nós temos que chegar e mandar pôr R$5 de gasolina, R$10 de gasolina, porque nós não temos estabilidade. E eles têm. Então, a justiça de Deus é de igual para igual. É de igual para igual. Olha o que significa essa palavra. Que nós temos que comer o pão do suor do nosso rosto. Morar em uma terra que mana leite e mel. Viver e comer o melhor desta terra. E eles comem o melhor desta terra. Eles comem e vivem o melhor desta terra. E nós? O que nós vivemos de melhor desta terra? O que nós comemos de melhor desta terra? E moramos numa terra rica, numa terra próspera, uma terra abençoada por Deus, abençoada. Mas só eles têm estabilidade, só eles têm o melhor desta terra. E nós não tem, porque eles não dão condição de vida para nós. Eles não dão. E eles sabem que isso é de responsabilidade deles. O que eles fazem? O que eles fazem? Ainda fecha as portas que Deus abre. Ainda fecha as empresas dos coitados que trabalhou para ter a empresa deles. Para poder desempregar os que precisam. E aqueles que estão trabalhando na rua para se manter das suas necessidades, eles ainda mandam prender ainda. Não, Brasil, não tenha medo não. Com eles, está o braço de carne. Mas com nós está aquele que é o Todo-Poderoso, que é Deus. Com nós está o dono do ouro, o dono da prata, e que abençoa a prosperidade. Por que ter medo? Não precisa ter medo não, gente. Eu falo contigo que é empresário, eu falo contigo que é artista, eu falo contigo que é médico, que é advogado, que é do bem. Nós estamos destruindo o nosso país nas mãos dessas autoridades que estão aí. O nosso país está sendo destruído na mão deles. E eles não vão fazer nada, porque eles estão achando não, eles têm consciência de que o povo não sabe o direito que tem, porque o povo não sabe o direito que tem. Se o povo soubesse, talvez não estaria assim o país, mas o povo não sabe. Por que o povo não sabe? Eles colocou o povo para estudar ideologia. Ideologia não é ciência, gente. Ideologia não é ciência. Ideologia é passatempo. Ideologia é passatempo. É coisa que você não aprende nada. Você não sabe o que é compromisso, você não sabe o que é responsabilidade, você não sabe o que é consciência. E quando você estuda ciência, você tem consciência do que é certo e do que é errado na vida. Eu, na época que eu estudei, que eu fui na escola, que eu estudei pouco. Mas naquela época, nós estudávamos uma tal de moral e cívica e ciência. A professora aplicava aquela aula de ciência, moral e cívica 2 vezes por semana, ou 3, não sei. E ai daquele que não aprendesse. Ai daquele que não aprendesse. Porque ela fazia questão
que nós se conscientizasse do nosso futuro, da nossa vida, do que era bom para nós, sem contar as reuniões que ela ainda fazia toda sexta-feira, explicando como é que era a vida. Isso é moral e cívica e ciência. Só em moral e cívica que tem esse tipo de aprendizado. E hoje, se você perguntar a um aluno o que é moral e cívica e ciência, ele não sabe. Ele não sabe. Porque foi cortado. Foi cortado. Para poder a pessoa não entender o que é política, o que é trabalho, o que é trabalhar, o que é responsabilidade, o que pode te ajudar e o que não pode te ajudar. Então tem que acabar com a estabilidade do país. Todinha, começar do zero, do zero. Isso é agora, antes das eleições. Porque depois das eleições, aí não vai adiantar mais nada, não. Nada vezes nada. Nós temos que cobrar isso agora dos senadores, dos deputados, junto com o presidente da República. Para que nas eleições nós saber quem votou a favor e quem votou contra. Para a justiça de Deus ser feita. Porque só quem pode fazer justiça é Deus. Nós não podemos fazer justiça. Porque a justiça e a vingança pertencem a Deus. Ele que faz a justiça e a vingança. É ele que toma a vingança contra os seus adversários e reserva a indignação aos seus inimigos. Então vamos deixar isso na mão de Deus. E vamos pôr o projeto na mão deles e eles vão ter que votar. Eles vão ter que votar. Porque se eles não votarem, eles vão mostrar que eles estão contra mesmo o país. E aí nas eleições nós tira tudo, bota tudo novo. Eu garanto que aqui no nosso país está cheio de homem que quer fazer esse país um país novo, um país produtivo, um país rico, mais rico do que já está. Está cheio de homem que quer ver esse país brilhando. Não é esse país conhecido mundo afora pela falta de entendimento e de conhecimento das nossas autoridades, principalmente pela falta de autoridade. Porque todo país tem que ter autoridade, tem que ter justiça, tem que ter lei. Se ele não tiver lei e não tiver autoridade e nem justiça, nada funciona. Você não vê aqui no Brasil, nada está funcionando. Nada vezes nada está funcionando. Tudo que o presidente quer fazer, ele é interferido, gente. Quando não é o judiciário que interfere, é o Senado. Quando não é o Senado, é a Câmara dos Deputados. Mas sempre estão puxando o tapete do homem. Estão desestimulando o homem. E ele não foi eleito para isso. Ele não foi. Ele foi eleito para desenvolver o país, para crescer o país. Aí eles fazem isso que é para denegrir a imagem do país. Porque quando faz isso com o presidente, não é a imagem dele que está caindo, não. O que está caindo é a nossa imagem, a imagem do nosso país. Está mostrando para o mundo o tamanho da nossa ignorância. O tamanho da nossa ignorância. O mundo está vendo a ignorância que somos nós. Eles fazendo o que faz e nós tudo, ó, sem falar nada. Não precisa brigar, não precisa guerra, não precisa nada. É paz, é sabedoria, é entendimento. É só nós buscar quem quer, convidar quem quer. Vamos fazer uma reunião? Vamos. Vamos montar um projeto? Vamos. O projeto é o qual? É justiça,
reforma fiscal e administrativa e um projeto de desenvolvimento com investimento de infraestrutura, educação, saúde, segurança, habitação com saneamento básico e por aí afora. E investir na agricultura, na pecuária, em todos os setores, construção civil, na indústria, e em um investimento pesado. Mas para isso tem que cortar a estabilidade, porque aí sobra dinheiro para o país investir. Agora, do jeito que está aí, com esse país desse jeito, gasta mais do que o que arrecada. E o que eu estou falando é sério. Se nós não fizer isso aqui agora, o ano que vem vai ser pior. Sabe por quê? Porque o ano que vem vai ter eleição. E tendo eleição, então, que os projetos acabam tudo, some tudo. Aí eles vão falar só daquilo que eles querem, daquilo que eles vão fazer, que é o que eles vão falar. Ah, nós vamos fazer isso, ah, nós vamos fazer aquilo, ah, não. De conversa nós já está cheio, ó. A palavra de Deus diz que é para nós ouvir mais e falar menos. Nós já ouvimos demais. Agora nós queremos é solução para o nosso país, para o nosso povo. Eu não estou aqui para liderar nada, não. Não. Eu estou aqui como enviado de Deus. De Deus. Eu estou sozinho em Deus. Só eu e Deus. Eu não estou com ninguém. Só eu e Deus. Mas o que eu estou falando, bota na balança. Vê se está certo. Se tiver certo, vamos se unir. Eu, o senhor que é deputado, o senhor que é senador, o senhor que é presidente da República, o senhor que é governador, o senhor que é prefeito, o senhor que é empresário, o senhor que é advogado, o senhor que é médico, o senhor que é artista, sertanejo, qualquer tipo de artista, não importa. Você quer um país melhor? Você quer um país melhor para os seus filhos? Você quer um futuro melhor para os seus netos? Você quer uma vida melhor? Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. O caminho está dado o recado. 3 projetos. Justiça, reforma administrativa e fiscal e um projeto de desenvolvimento. E botar para votar agora, porque se falar que vai votar depois das eleições, nossa, ó, não vai sair nunca mais. E aí, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Nem Deus vai ter misericórdia de nós. Porque se eles voltar, esses que estão aí, voltar, sabe o que vai acontecer? Nós não vai ter acesso à Bíblia, nós não vai ter direito de ir na igreja, nós não vai ter direito pessoal, que é trabalho, é alimentação. Nós vamos virar escravo deles. Escravo deles. Sim, o que eu estou falando é sério. Eu acompanho tudo. Eu não estudei não, meu filho, mas eu tenho os olhos limpinhos. Eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. E o que eu estou falando eu não tiro uma palavra. Uma palavra. E se eu errei, se eu tiver errado, eu peço perdão a Deus. Mas se eu tiver certo, a justiça de Deus vai ser feita aqui, nesse país, através de mim. Porque eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Às vezes você pensa assim, eles mataram Jesus. Não vai matar esse homem? Não. Sabe por quê? Jesus não foi matado. Jesus deu a vida para salvar o mundo, para salvar a humanidade. Ele deu a vida dele, está aqui na Bíblia. É só ler que vai entender.
Mas, porém, ele falou. Ai daquele que tocar no ungido meu. E ele deixou claro na palavra dele que vai vir um varão para julgar o mundo através dele. Através dele. Quem sabe sou eu o varão. Está na mão dele. Sabe por quê? Porque o dia que eu saí do mundo, eu entreguei a minha vida na mão dele. Falei com ele, faz de mim o que o senhor quiser. O que o senhor achar melhor. A justiça do Senhor seja feita na minha vida. Eu peço perdão ao Senhor por tudo que o Senhor fez, que eu fiz de errado, para contrariar as leis do Senhor e os mandamentos do Senhor. Mas, se o Senhor não quiser me perdoar, pode tirar a minha vida. Agora, se o Senhor não tirar a minha vida, faz de mim um instrumento, usa-me, faz de mim tudo que o Senhor precisar e quiser fazer. E aqui estou eu. E aqui estou eu. Trazendo informação viva e sã dele. Isso é informação dele. Porque você pode ver que nenhum político no nosso país fala o que eu estou falando aqui. Nenhum empresário fala o que eu estou falando aqui. Nenhum advogado. Nenhum coronel. Ninguém veio falar o que eu estou falando aqui. Sabe por quê? Porque Deus é maravilhoso. Veja como que Deus é maravilhoso. Que as coisas mais difíceis do mundo, as coisas mais impossíveis do mundo, é Ele que faz. É Deus que faz. Ele usa um para fazer. Ele usa um para fazer. Veja que eu estou aqui falando o que Ele colocou na minha mente, o que Ele coloca na minha boca. Agora precisa entender e pôr em prática. Nós precisamos entender e pôr em prática, porque se nós não entender e não pôr em prática, não vai adiantar quase nada. Nós precisamos entender. Por quê? Nós estamos perdendo o reino do céu pela falta de entendimento. E o reino do céu está aqui na palavra. Está entre nós, entre nós. Se nós olhar bem, quem tem o reino do céu é as nossas autoridades, é o funcionalismo público, que tem estabilidade, que são prósperos, que tem paz. Isso é reino dos céus. Eles vivem no céu. E nós vivemos aqui, na tormenta. Porque Deus tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade. E nós vivemos na tormenta e na tempestade. O que é tormenta? Sofrimento. O que é tempestade? Mentira. Porque tudo é mentira no nosso país. Não tem um lugar que você ouve uma verdade. O que você ouve de verdade? Não, é igual chuva de mentira. A maior tempestade de mentira. Observa que um fala a mesma coisa do outro. A única diferença é que um aumenta mais do que o outro. Um aumenta mais do que o outro. A hora que o fulano fala uma coisa aqui, ele chega ali na frente e fala, o fulano falou isso, falou aquilo. Ele aumenta mais. E assim quem está sendo prejudicado somos nós. Quem está sendo prejudicado são os nossos filhos. A geração nova, essa geração de hoje, que está sendo prejudicada. Está na hora de nós dar um basta. A hora chegou. A hora chegou. A palavra de Deus diz que Jesus virá como ladrão. Está aí a hora de mudar tudo. Mudar tudo. Porque o próprio mundo está precisando de mudança. Não é diferente o nosso país.
Se não acabar com essa estabilidade, isso tem que votar esses 3 projetos agora. O presidente da República e os presidentes do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, todos têm que votar esse projeto agora. Se precisar da minha participação, eu estou aqui. Eu falo tudo que tem que ser feito. Tudo que tem que ser feito. Porque se não fizer agora, acabou o nosso país. Acabou o nosso país. Acabou. Se não fizer esse projeto agora, para ser votado agora, antes das eleições, depois das eleições, acabou. Aí acabou mesmo. Então a nação inteira tem que se inteirar disso. Tem que entender o que eu estou falando. Para poder Deus fazer a justiça. Porque quem vai fazer a justiça é Deus. Nós vamos fazer a nossa parte. Sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor atender do que a gordura do carneiro. Então vamos entender o que quer dizer essa palavra? Se nós obedecer agora ao que Deus está falando, que é fazer a justiça agora, quando passar as eleições, que o projeto começar a funcionar, o nosso país, começa a crescer, igual a semente da mostarda. Se nós não obedecer e deixar de atender as ordens que Deus está dando, que isso é uma ordem que Ele está dando, nós deixar de atender a ordem que Deus está dando, nós vamos virar escravo. Aí nós vamos morrer no sacrifício mesmo, na tormenta, na tempestade. E eles dando risada da nossa cara. Eles dando risada da nossa cara. Você vê que todo projeto que põe lá para votar, eles votam contra. Agora, quando coloca um projeto do fundão eleitoral para votar, eles votam tudo a favor. Tudo. Você não vê um votar contra. Não, eles não votam contra. Eles votam a favor. Mas quando é para ajudar a nação, para ajudar o país, para ajudar o presidente, acabou. Acabou. Eles não votam. Eles votam contra. Quando vota a favor, se arrepende do que fez, aí busca o judiciário e anula. Aí o judiciário vem e anula. E aí quem sofre, quem vai sofrer, somos nós. Eles não têm como sofrer, pois eles têm tudo. Eles têm a Constituição. Eles têm a justiça ao favor deles. Eles têm a lei que garante a vida deles, para dar a eles segurança, para dar a eles proteção. E nós, tem o quê? Não tem nada. Nós não tem nada. Então é isso que nós temos que mudar, o nosso entendimento. O reino de Deus é isso. Olha o que diz a palavra de Deus. É só olhar o que diz a palavra de Deus que vamos entender o que nós estamos vivendo. Que adianta nós colocar Deus acima de tudo e todos. E viver debaixo da sola, do sapato das nossas autoridades. Sendo que Deus fez o homem à imagem e à sua semelhança, podendo ser o seu imitador, tanto em obra como em palavra. O mesmo Deus instituiu o homem autoridade, porque não há autoridade que não vem de Deus. As que aí estão foram
constituída por Deus, instituída por Deus e consagrada por nós, pelo nosso voto. Porque quando nós votamos nelas, elas fizeram um propósito com nós e primeiro com Deus. Porque para elas estar naquela cadeira, elas fizeram um propósito com Deus. Aí depois, quando elas foram consagradas, a autoridade que ganhou a cadeira, sentou na cadeira, virou as costas para Deus, esqueceu o propósito que elas fez para Deus e para nós. Por quê? Elas não precisam, pois se elas têm dinheiro, têm comida, têm carro para andar, têm conforto, elas têm tudo garantido pela Constituição. E nós não tem nada, nós não tem nada. Nós estamos aí, só pensando o que fazer e rezando a Deus, orando a Deus. E assim Deus está triste com nós. Então eu estou aqui sobre a direção de Deus, a proteção de Deus. A única proteção que eu tenho é a de Deus. A única proteção que eu tenho é a de Deus. Ele é o único que está comigo. Aí você pergunta assim, mas esse cara é doido. Não, não. Eu te mostro aqui na palavra de Deus. Quer ver? Escuta isso aí. Paulo afirma: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Quem são loucos? O louco sou eu. Quem são os sábios? Eles que usam a nossa loucura, eles que usam a nossa bobeira, a nossa falta de entendimento, a nossa falta de sabedoria para se dar bem. Por isso que eles é o sábio. Eles é que usam a Bíblia para poder se dar bem nas nossas custas. Agora escuta essa palavra aqui. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quem são eles? Quem são os fortes? Eles. Sabe por que eles? Porque eles têm a Constituição, eles têm as leis, eles têm a segurança e têm todo o conforto, Eles são os fortes. E eu estou aqui, só com a proteção de Deus. Eu e Deus. Aqui é eu e Deus. Qualquer um que chegar aqui na minha casa vai ver. Só eu e Deus. Só eu e Deus. Mais ninguém. E eu estou aqui sem um pingo de medo. Não tenho medo. Quer ver? Olha o que diz a palavra de Deus aqui. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se gloria em Deus. Então, o fraco aqui é eu, o louco aqui é eu. O louco aqui é eu. Eu sou um louco, eu sou um fraco. Eu sou aquela que não é nada para o mundo. Eu sou um desprezado, um desprezível para o mundo. Mas eu garanto para você, se você ouvir tudo que eu estou falando, e nós se colocar numa reunião e colocar em prática, em 1 ano, nós tiramos o país do buraco. Essa dívida
que o país deve hoje, ela passa a ser lucro. Ela passa a ser lucro. Vem comigo. Vem com eu. Em nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui à toa, não. Ele vai me usar para falar. E o que ele me der para falar, eu vou falar. O que ele me der para falar, eu vou falar. Vem comigo. Vamos montar o projeto. E vamos pôr lá para eles votar. E manda eles votar. Se eles votar a favor, em um ano, o nosso país vira toda essa situação. Acaba tudo isso. Acaba tudo. Nós vamos começar do zero. Acabar com tudo. E montar os 3 projetos. E isso tem que ser feito. Não adianta você ficar com dó de senador, de deputado, de presidente do Senado, de presidente da... Não adianta você ficar com dó. Porque quem vai pagar as consequências somos nós. São os nossos filhos. Quem vai pagar as consequências somos nós. Que já estamos pagando caro. Porque nós é que paga as despesas deles. E aí sabe o que vai acontecer? Se nós não fizermos esse projeto, nós não desenvolver esse projeto, sabe o que vai acontecer? Nós vamos comer lixo, nós vamos comer lixo. E eles vão comer o que o país produzir. Se o país produzir, come. Se não produzir, eles compram lá fora. Eles buscam em outro país, porque eles têm dinheiro. E nós não temos. Então é melhor nós agir agora, para nós não ter que comer lixo. Para nós não ter que comer lixo. E nem ver os nossos filhos comer lixo. E nem ver o nosso irmão, o nosso próximo, no meio da rua. Definhando. Você sabe o que é definhar? Esmagrecer de fome. Porque já estamos esmagrecendo de fome. Já estamos passando necessidade. Olha o tanto de gente que já está passando necessidade. E agora ainda votaram esse projeto, depois agora cancelou. Como é que fica esse país? Então vamos levantar esse país. Esse país é nosso. Esse país é nosso. Vale a pena qualquer sacrifício agora. Qualquer sacrifício. Vale a pena perder a estabilidade. Vale a pena perder a mordomia. Vale a pena perder o que tiver que perder. Mas vale a pena a ressurreição da vida. A palavra de Deus diz a ressurreição da vida, a ressuscitação. Quem é que já ouviu falar que Jesus ressuscitou Lázaro? Lázaro estava igual à nossa vida no Brasil. Lázaro era a própria vida que nós temos no Brasil. Lázaro estava morto e assim está o Brasil. Assim está o Brasil. O Brasil está morto, o Brasil está no fundo do buraco. E é nós que tem que tirar. É nós que tem que ressuscitar ele, com a força que vem de Deus, com a sabedoria que vem de Deus. Somos nós que temos que ressuscitar o nosso país. Porque assim como Jesus ressuscitou o Lázaro, ele usa um de nós para ressuscitar o nosso país. De repente pode ser eu que estou aqui, que já estou aqui na presença do mundo, porque eu não estou só na presença do Brasil, não, estou na presença do mundo aqui. O mundo está me vendo e sabe o que eu estou falando? Que só começando do zero, projeto de justiça, reforma administrativa e fiscal e um projeto de desenvolvimento. Só esses 3 projetos. Porque lei nós já tem demais. Agora é só os projetos. E diminuir
essa quantidade de senador e essa quantidade de deputado. Porque a Bíblia fala de maldição hereditária. Isso é um espírito. A maldição hereditária é um espírito, no entendimento que a gente tem na Bíblia. E essa maldição hereditária, ela está na nossa política, nos nossos políticos. Você pode observar o que eu vou falar. Você pode pegar um político honesto, limpo, e pô-la no meio deles, que ele fica sujo. A maldição pega ele, a maldição pega ele. Só não pegou o nosso presidente, sabe por quê? Porque ele é um homem de fé. Ele é um homem temente a Deus. Ele é um homem que crê em Deus. Ele sabe, entende a dificuldade do próximo, das famílias, dos trabalhadores. E atende à necessidade do órfão, da viúva, do inocente, do necessitado, do encarcerado, do enfermo, dos médicos. Ele atende todo mundo com dificuldade, mas atende. Por quê? Porque a maldição hereditária colocou a dificuldade no trabalho dele. A maldição hereditária é isso. A maldição hereditária é aquela que vem para destruir mesmo. É o chamado espírito de destruição, de pobreza, de avareza, de miséria, de contenda. Se você observar, os nossos políticos são os que mais têm contenda um com o outro. São os que mais têm contenda um com o outro. Observa o tanto que eles xingam uns aos outros e falam mal uns dos outros, sem prova, sem nada, sem prova, sem nada. Olha o que eles falam do nosso presidente. Olha o que eles falam do nosso presidente. Isso é bom para o mundo? Não. Isso é bom para o nosso país? Não. Quem é que quer investir num país que não tem organização, que não tem controle, que não tem autoridade, que não tem justiça e que tem uma confusão doida entre os parlamentares? Não, gente. Então vamos parar, vamos pensar, vamos mudar, dá para mudar. Ué. Nós somos humanos. Nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Agora, só que nós não estamos seguindo o Espírito Santo. Nós estamos seguindo o Espírito do mundo. Legal isso, né? Você, a mãe, o casal, um jovem, uma jovem, uma moça, vai lá na igreja, se casa, se entrega, faz uma promessa para Deus, um compromisso com Deus. Aí Deus abençoa ela, ela casa, ela vai para casa, depois constitui filho, família. E aí depois aquele filho é entregue ao espírito do mundo. Depois que já foi lá na igreja, batizou, já fez tudo, já aconteceu, aí ela entrega aquele filho para o mundo, aquele espírito ruim do mundo. Aí vem aqueles espíritos, o espírito de destruição, de pobreza, de avareza, de miséria, de contenda, o espírito da maldição hereditária, o espírito do vício, das drogas, do remédio, o espírito da imundícia, que é o pior deles, é o da imundícia. O pior dos espíritos é o da imundícia. Quem é o espírito da imundícia? São esses que vivem abandonado, que vivem dentro de uma cela fria, dentro de uma cadeia, dentro de um presídio. Isso é imundícia, gente. Pelo amor de Deus, gente. Vamos olhar, vamos entender, vamos olhar para a Bíblia, vamos colocar em prática, porque dá para colocar em prática, dá para colocar.
é só fazer um sacrifício, é só entender, é só pôr em prática. Não é difícil. Por exemplo, você que tem estabilidade, eu te faço essa pergunta. Você que tem estabilidade, que tem todos os confortos, você é feliz olhando para o teu próximo, olhando para o necessitado, olhando para o inocente, que tem o mesmo direito de vida que você tem. Você é feliz? Você é feliz? Você tem prazer na vida do que vive, sabendo que o teu irmão, o teu próximo, o teu amigo, aquele que poderia ter a mesma vida que você tem. Você tem prazer na vida, com tudo que você tem, e ver ele daquele jeito? Outra coisa que eu quero te perguntar, quando você vai na igreja, que você ora a Deus, que você agradece a Deus por tudo que Deus é na tua vida, por tudo que você tem de conforto, e olha para o teu irmão do lado, aí você vê que o teu irmão está lá, precisando, com necessidade, com dificuldade, com falta disso ou daquilo. Será que o agradecimento que você fez a Deus, Deus recebeu ele? Não. Está aqui. Não. Porque a própria palavra de Deus já é a justiça. Vamos entender. A própria palavra de Deus já é a justiça. Que nós devemos comer o pão do suor do nosso rosto, morar em uma terra que mana leite e mel, viver e comer o melhor desta terra. Você está comendo o suor do seu rosto? Você está comendo o melhor desta terra? Tá. Você está vivendo o melhor desta terra? Tá. E por que o teu irmão não está? Por que o teu irmão não está? Sendo que o Pai é Deus, sendo que o dono do ouro e da prata é Deus, sendo que Deus é amor, justiça e paz. Sendo que Deus deu o direito igual para todos. E aí você falar que é feliz, você falar que tem prazer na vida, você falar que... Não, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir. Vamos fazer um projeto para nós levantar o nosso país. É o nosso país que precisa de nós. É o nosso país que precisa de nós. Sabe por quê? Porque nós precisamos dele, porque ele é a nossa casa para morar. Ele é o nosso berço para dormir. Ele é a nossa lavoura. Ele é a nossa fonte de água viva. Tudo que nós precisamos tem aqui nesse país. Será que agora nós não podemos levantar esse país? Reflita sobre o que eu fiz, que eu falei. Vê se você é feliz. Principalmente você que é parlamentar, você que é senador, você que é governador, você que é prefeito, você que é advogado. Você que é funcionário público, juiz, defensor público. Vale a pena nós fazer uma reflexão e levantar o nosso país.
Só depende do bom entendimento, da boa conversa. Só depende da união, porque a união faz a força, e a força conclui o trabalho. Agora, se nós ficar aí querendo derrubar o presidente, massacrar o presidente, fazer isso, fazer aquilo, não vai adiantar, não vai adiantar. Sabe por quê? Porque ele veio para fazer. Ele foi eleito para fazer. Então não adianta nós ficar querendo derrubar ele. Quem votou nele foi 50 e poucos milhões de brasileiros. Mas ele é presidente de 215 milhões. Por isso que nós temos que entender isso. Temos que apoiar ele, ajudar ele a desenvolver o país. Vamos entender a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que é em paz que semeia o fruto da justiça aos que promovem a paz. É pela paz que eu estou aqui. É pela paz que eu faço a oração todo dia e peço a Deus por ele. Sabe por quê? Porque é ele que semeia o fruto da justiça. É ele que semeia o fruto da justiça. Aí você fala, mas que fruto da justiça? É ele que faz a distribuição do país, da renda do país aos estados e municípios. É ele que promove a paz aos governadores e prefeitos. Com quê? Aí você pergunta, com quê? Com dinheiro, com dinheiro. É ele que investe nos estados e nos governadores e nos prefeitos. É ele o responsável pelo desenvolvimento do país, o crescimento da família e a dignidade do trabalhador. Aí você pergunta, mas por quê? Porque é ele que faz investimento na agricultura, na indústria, na construção, na infraestrutura, na habitação, em tudo que é área, na educação, na saúde, na segurança, tudo é de responsabilidade dele. Para que a família venha ter condição de vida, para que o trabalhador venha ter dignidade. Aí você tem estabilidade e o trabalhador não tem dignidade. Aí o trabalhador vai ter que ser chamado de bandido, vai ter que ser chamado de traficante, vai ter que ser chamado de nóia. Não, gente, está errado. Não adianta nós querer condenar o nosso irmão. Não. Nós temos que procurar ajudar o nosso irmão, salvar o nosso irmão, porque é isso que a palavra de Deus diz. Vamos deixar o erro por acaso, pelo acontecimento, pela falta de entendimento. Pode haver uma falta de entendimento e a gente errar. Mas agora, se eu obrigar a pessoa a errar, não dá. Aí você pergunta, obrigar como? Obrigar, eu vou te explicar. Eu estou aqui para explicar, eu vou explicar. Faltou justiça. Quando a justiça não apoia, você está obrigando a pessoa a roubar, a traficar, a matar, a prostituir, a fazer tudo que é de errado na vida. Sabe por que ela faz isso? Sabe por causa de que ela faz isso? Porque você tem estabilidade, você tem a proteção da Constituição, você tem a garantia das leis, você tem todo o conforto. E ele se revolta, ele se ira com aquilo que você tem e ele não tem. E ele tem a mesma necessidade que você tem. Qual que é a diferença? Você é melhor do que ele? Você tem só porque você estudou? Só porque você está num cargo melhor? Só porque você é funcionário público? Só porque você é um deputado?
só porque eu sou um vereador, um prefeito, um governador. Não, gente. Vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos ajudar uns aos outros. Porque se nós começar do zero, nós vamos investir na educação, na tecnologia. Esses que estão lá no presídio, na cadeia, nós vamos tirar de lá, vamos qualificar eles, vamos dar a eles uma nova vida. Nós vamos fazer a nossa parte e Deus vai abençoar. Você tem dúvida que Deus abençoa a pessoa se ela quiser mudar de vida? Abençoa. Assim como Ele te abençoou para você estar aí, aonde você está. Você não está aí porque você comprou esse lugar, porque você não comprou. Isso é uma bênção de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que o homem pode ser é agraciado pela graça e a misericórdia de Deus. Porque ser agraciado pela graça divina é algo maravilhoso, extraordinário. É isso que aconteceu com você. Você foi agraciado pela graça divina, de Deus. E aí, porque você foi agraciado, agora você quer condenar seu irmão, você quer condenar o próximo, você quer condenar o necessitado, você quer condenar o trabalhador, o inocente, a viúva. Não. O mesmo direito que você tem, eu tenho. A mesma justiça que te protege, também me protege. Deveria me proteger, mas não protege. Eu estou aqui sob a proteção de Deus. De Deus.